Olá pessoal, hoje eu vou resolver uma questão real que um amigo meu passou. O problema envolve uma progressão aritmética. Eu vou mostrar como se resolveria utilizando as fórmulas e também como eu resolvi mentalmente para ele sem usar as fórmulas. Em tempo, eu gostaria de dizer que eu não tenho nada contra usar fórmulas. Eu acredito que elas podem ajudar bastante em várias situações. O ponto é que precisamos entender de onde vieram as fórmulas. Não podemos aplicar cegamente, pois se o problema fugir um pouquinho do normal ou se esquecemos a fórmula, precisamos ter um plano B, ok? Bom, esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui é o professor Antônio José, e vamos ao vídeo. A questão em si seria essa. Se alguém depositar R$30 em janeiro e depois, a cada mês do ano, depositar R$30 a mais do que o valor depositado no mês anterior, quanto acumulará ao final de um ano? Então, por exemplo, em janeiro eu coloquei 30, em fevereiro eu vou colocar 60, em março eu vou colocar 90 e assim até dezembro. Bom, isso é uma progressão aritmética que se caracteriza por eu ter n termos, nesse caso são 12 termos, porque são 12 meses, e pela razão de variação ser constante, ou seja, o termo 2 menos o termo 1, A2 menos A1, é igual ao valor R. O valor A3, o terceiro termo, menos o segundo termo, também dá o mesmo valor. Então, quando eu vou do primeiro termo para o segundo termo, eu acrescentei um valor R. Quando eu vou do segundo para o terceiro, também um valor R. Então, a diferença entre os termos é sempre constante. Isso caracteriza uma progressão aritmética, que é o caso que vai sempre aumentar 30 a cada mês. Tá? Se fosse para usar a fórmula, a gente primeiro calcularia o valor do termo N, e nesse caso o valor do termo 12, ou seja, do último mês, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, e depois eu calcularia a soma dos termos todos, de A1 até a N, no caso A12, vezes 12 dividido por 2. Eu só substituiria esses valores, o primeiro termo é 30, a razão é 30 e o número de meses é 12, e calcularia o depósito do último mês, que é o AN, o A12 no caso, e calcularia a soma dos 12 meses, beleza? Não vou fazer aqui, é só substituir, é tranquilo. Mas como é que eu fiz mentalmente para passar para ele? Eu não usei as fórmulas, mesmo porque algumas dessas fórmulas eu não tenho sempre de cabeça. Então, como é que eu fiz? Bom, eu fiz um modelo mental, vamos dizer assim. Eu imaginei aqui como se fosse uma escadinha em que cada mês, de 1 a 12, eu tenho 30, depois 60, 90, 120, 150, 180. Então, para cada mês eu tenho um valor. O primeiro mês é 30, o segundo é 60. Então, é só multiplicar o número do mês pelo valor depositado, que eu já sei quanto vai ser. Então, no mês 6 seria 180, no mês 7 seria 210, e lá no mês 12 seria 30 vezes 12, 360. Até aí, tranquilo. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente imaginei essa escadinha sendo dividida dessa forma. Separei a parte dos 6 últimos meses, e aí eu encaixei dessa forma aqui, que com certeza encaixa certinho, porque a diferença é sempre de 30 entre cada mês. Então, como é que eu tenho agora aqui? Eu tenho o primeiro mês, que era 30, somado com o último, que é 360, dá 390. Aqui no meio, a mesma coisa, porque eram 180 no sexto mês, mais 210 no sétimo mês, dá 390. Então, em qualquer uma dessas combinações, eu tenho 390. Só que agora são 6 situações aqui apenas. Então, como é que eu tenho que fazer? 390 vezes 6 para ter o total. Então, total, 390 vezes 6. Como é que eu fiz mentalmente, para ser mais rápido? O 390 é 400 menos 10. E aí eu apliquei a distributiva, que é mais fácil na minha cabeça. Na sua cabeça pode ser diferente de outra forma, até melhor que a minha. 6 vezes 400 dá 2.400 e 6 vezes 10 dá 60. Então, eu teria 2.400 menos 60, 2.340. E assim eu fiz de cabeça essa questão que ele me passou. Não é o único jeito de fazer, tem várias formas de fazer. Agora eu já digo que é daqui que a gente percebe a própria fórmula. Como é que é a fórmula da soma dos n termos? Primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos sobre 2. Primeiro termo mais o último termo vezes o número de situações, o número de termos sobre 2. 12 dividido por 2, 6. Basicamente é a partir daqui, por exemplo, que a gente pode deduzir essa fórmula. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tá bem? Um grande abraço!